Olá pessoal, sou Geisiane, tô aqui como host hoje do RegioCast, porque o nosso antigo host nos abandonou, nos deixou, e eu aqui de governança vim pegar um bico aqui no RegioCast para poder, Valendo né, um aporte no Brasil. valendo um aporte no Brasília Breve. Bom, deixa seu like aqui no nosso canal, ativa o sininho, deixa os comentários aqui no nosso vídeo, se tiver perguntas também, que no final, né, em outros podcasts a gente vai poder estar respondendo também. Se não gostar, não dá o joinha pra baixo, não. Não faz nada que a gente continua. Dá só like positivo aí pra gente, viu? Bom, hoje a gente vai estar falando sobre os régios em números de março, né? E a gente queria falar para vocês que o Régios em Números, inclusive, já está disponibilizado no site da Régios. Tem um linkzinho lá no regios.org.br. Na hora que você entra no site, lá tem um íconezinho exclusivo do Régios em Números, então você consegue acessar lá as informações do seu plano, as informações separadas por plano e por mês também. Então você pode estar acompanhando toda a gestão do seu plano por lá também. E aí hoje a gente vai falar mais um pouquinho disso com o nosso time de investimentos aqui. E outra informação bacana também para vocês é porque a gente já fez a prestação de contas desse mês, do ano de 2021, e tá aqui no site no site da Régios o nosso RAI, e também tá no YouTube a prestação de contas, tem uma live inteira lá, que foi o evento que a gente fez, e também tá segregado por assunto também, tá? A parte de previdência, área de investimentos, e também da parte de risco e planejamento e controle. Bom, agora, né, chega de falar de mim, vamos no assunto que realmente é importante, que é a parte, né, de investimentos. Hoje a gente está aqui com o nosso time, que são os nossos especialistas, o Francisco, o nosso especialista Gustavo, o nosso gerente de investimentos Giorgio e a nossa presidente e diretora financeira, Nilza. Olá. Bom, vamos lá. Giorgio, fala pra gente um pouquinho desses cenários de investimento, guerra, o que dá pra fazer pra ajustar com tudo isso, que o negócio tá uma confusão aí. Já viu que se você precisar de alguém, né, de investimento... Esse é o canal. O mundo tá meio que se acabando, né? Brincadeira. Não tá se acabando não, mas tá próximo. Bom, a guerra com a Ucrânia continua, né? Guerra, conflito, sei lá como é que o Putin quer chamar esse trem. Mas continuam lá brigando. E isso continua impactando o preço de commodity. Março foi um exemplo bom disso. Depois a gente vai ver nos resultados aí das empresas que vendem minério, que vendem petróleo e tudo, que estão tudo gordinha, né? Então todo mundo ganhando bem. Saiu os resultados da Petrobras também, uma beleza. Enquanto a gente está sofrendo. E assim, é uma consolidação de efeitos, né? A questão da impressão infinita que a gente teve de dinheiro nos Estados Unidos, subsídios de todos os governos para combater os efeitos da pandemia, e depois, em 24 de fevereiro, veio aí a guerra, que também acabou desbalanceando o que já estava difícil de conter, né? Que a gente estava identificando aí já problemas nas cadeias de produção, e aí veio mais isso aí impactando mais uma vez as commodities. A gente teve, assim, pode dizer, a gente teve ciclos de alta de commodities no ano anterior, e de novo, né, que se a gente olhar o índice aí, ninguém está batendo o índice por causa das commodities. O mercado está complicado, né? Bom, a inflação, como a Nilza disse, a gente teve uma liquidez exacerbado nesses últimos 3 anos aí por conta do Covid, mas esse excesso de liquidez no mercado, ele vem lá desde 2012, talvez, aí quando começou a ter uma injeção maior de capitais aí para o mercado americano e os governos europeus também, tá? Essa injeção de capital jogou muito dinheiro na mão da população, que aumentou as reservas. Todo mundo ficou preso dentro de casa aí na época do Covid, né? Consumiu bens. Não tanto no Brasil, mas fora do Brasil, muita gente ficou em casa lá, trancadinho, guardando dinheiro embaixo do colchão. Aí o mercado começou a abrir, eles resolveram todo mundo gastar ao mesmo tempo. Aí as indústrias estavam fechadas, ninguém estava produzindo. Resultado, inflação para todo mundo. Então a gente vê os números dos Estados Unidos, vê os números da Europa, no Brasil também, infelizmente. Então a inflação disparou por tudo que é canto, tá? Não é só aqui o problema, não. Eu acho que tem uma coisa importante, assim, que é pouco comentado, é a forma também com que foi tratado o ESG, né? Porque antes mesmo de preparar um substituto da cadeia, aí todo mundo fala, vamos limpar a matriz energética, vamos limpar toda a questão, vamos praticar o ESG, mas não preparou substitutos. E quando a gente vê que
todo o desenvolvimento econômico, ele depende de energia e que, de repente, pensou em fazer em ESG e não preparou essa cadeia para frente, e aí a gente viu aí a questão da gente ter problemas com energia, com desenvolvimento, por conta de mau planejamento da sucessão ESG. A gente vê essa política da ESG, ela está bem forte na Europa, né? A Europa em si, inclusive, está botando restrições, alguns fundos que se declaram ESG, e quando o cliente fala, ele não pode receber oferta de outros produtos e tudo. Então, é um caminho que está vindo. O Putin está cortando gás natural mesmo, eles já vão acelerar tudo e quem sabe melhora as coisas. E a questão assim, que a questão do gás e do petróleo não adianta, só tem os maiores são 2 maiores produtores e não adianta porque depende desses produtores, né? Caso contrário, a gente vai sofrer os efeitos. É interessante ver esse negócio do petróleo, que a gente olha, vamos falar um pouquinho de Brasil, né? A Petrobras batendo lucro recorde, né? Mas e a gente? O que está sofrendo com a inflação? A gente já vê os números da inflação disparando. Março foi um exemplo bem claro disso. Todo mundo esperava uma inflação de 0,90 início do mês. Depois os caras se arrependeram e botaram 1,28. E por fim ela fechou lá por 1,60 e bicos, né? 64, 64, né? Então a gente já vê um caminho bem tenso aí para o futuro, né? E tem alguns detalhes ali que a gente começa a se preocupar. Esse ano é um ano de eleição, né? Todo mundo sabe o que acontece em ano de eleição. Instabilidade política, gastos acima do teto, o pessoal desenhando um planejamento de governo que só Deus sabe qual que vai ser comprado pela população, né? E os mercados, eles começam a ficar bem voláteis, né? E essa questão da âncora fiscal, a gente já teve pelo menos 2 eventos, né, que balançou a questão do teto, né? Que a flexibilidade do teto, e aí quando você flexibiliza, você abre uma porta, que foi a questão de considera no teto o Auxílio Brasil, não considera, e aí a gente vê que no ano eleitoral está vindo aí muitos projetos que está sendo discutido que vai estar aí em um gasto muito grande. E esse gasto, ele não impacta só um exercício, ele impacta os exercícios vindouros, né? Porque se a gente pensar, a arrecadação você faz uma projeção, mas a despesa, ela tem uma previsibilidade, porque a despesa do ano anterior acrescida da inflação. E você tem um orçamento aí que 95% já é obrigatório, só 5% é discricionário. Então, assim, quando você vê umas discussões, eu até listei aqui de alguns temas que estão sendo discutidos nesse momento, que vai impactar aí em mais de 70 bilhões de aumento em 2022 e mais de 100 em 2023, está se discutindo incentivo ao setor de eventos, a transferências para a cultura, né? Algumas vantagens às classes de enfermeiros e assistentes sociais, subsídios ao transporte público, reajuste do servidor público, tem muitas categorias em greve, né? Ou ameaçando greve. Agora começa, né? A sessão greve. Todo mundo sabe que no ano eleitoral está aí, as eleições estão chegando, todo mundo quer gritar porque sabe que os políticos vão... Quer ter voz, né? E aparece de tudo que é lado. É verdade. Vão ceder porque querem se eleger e tal. Então entra a temporada aí de movimento. Já começou, né? Banco Central entrou em greve esses tempos, Receita, Polícia Federal já ameaçou. A Polícia de Minas também estava de braço cruzado. Tá uma beleza. Pois é, o que se preocupa é que na última ata do Copom, em que ele aumentou a taxa de juros em 1 ponto percentual e sinalizou na próxima reunião ainda uma elevação de 0,5%, na ata a gente denota-se uma preocupação com o fiscal, justamente em função do ano eleitoral. Que aí começa, né, isso trazendo para o setor público, e a gente sabe que, assim, a gente teve aí a redução do IPI, né, e tá essa vai, não vai, aí quando você pega umas categorias, se você desonerar o diesel, o diesel, como ele favorece o transporte, beneficia praticamente a sociedade toda, mas se você vai para outros setores,
que beneficia só um grupo, já é privilégio. Então, assim, tem toda essa discussão que a gente não sabe como é que os partidos ou quem vai advogar essas causas vai conseguir argumentar. Então, é uma preocupação, sim, em ano eleitoral, todos esses gastos que estão na pauta e que podem ser considerados, que passar na pauta, né, e depois impactar, assim, aumentando mais a inflação, e com o aumento de inflação, quem mais sofre é justamente a classe dos menos favorecidos, os mais pobres, né? Hoje eu escutei um termo engraçado no rádio que falava o seguinte, que a Covid trouxe uma grande dor de cabeça, e aí a gente tomou o remédio para dor de cabeça e deu dor de barriga, né? Então agora a gente está aproveitando aí a dor de barriga. É verdade. Então, assim, eu acho que a gente já tinha aí uma elevação alta, e a gente pode ter esse efeito também aqui. Apesar de que no Brasil, de uma certa maneira, apesar de toda essa crise, ele foi um pouco favorecido, né? Pela questão da crise fora, porque quando a gente tem aí a questão das commodities, como a nossa pauta de exportação é commodities, isso favoreceu o nosso balanço, então a gente favoreceu a nossa bolsa, né? E aí depois o Gustavo vai falar de bolsa, mas também teve, a gente meio que foi um pouco beneficiado por assim dizer, que possa dizer que tem benefício, né? Numa situação tão estranha como essa que nós estamos vivendo. Bom, diante disso tudo, vamos pôr o Francisco um pouquinho no papo também, né? Que tá só entre os pouquinhos. Fala pra gente um pouco o que esse cenário todo impacta nos números nossos aí da Regis. Traz notícia boa pra gente. Não, assim, como a gente fala, né? Toda crise, né, gera oportunidades. Nos outros podcasts aí eu tinha botado mão no fogo, fiz um monte de promessa, e o mês de março comprova aí que eu não estava errado, né? Não fiz muito mal ter colocado minha mão no fogo, não. Você botou as duas? Botei as duas. Ganhou exatamente. até estrelinha, então, hein? Ganhou até estrelinha, vai. E o resultado de março mostra bem isso que a gente vinha conversando aí nos meses anteriores, que é a questão da nossa carteira ser basicamente composta por títulos públicos, né? Como nossos títulos públicos são atrelados à inflação, a inflação sobe, nossa carteira acompanha, e assim sucessivamente. Mas o que mais importa para a gente são as taxas dos títulos públicos que vem subindo, e a gente vem comprando, aproveitando essa subida das taxas. E aí isso fica bem evidente também, a questão da marcação na curva, marcação a mercado, que a gente sempre está debatendo aí nos nossos vídeos e tal, que nos números de março também fica bastante claro isso. Como a gente pode observar, nas carteiras em que a gente tem uma maior concentração de títulos marcados na curva, que não sofrem tanto com essa volatilidade, nosso resultado aí foi excelente. Por exemplo, no BD aí, a gente já conseguiu aí bater a nossa meta atuarial, né? 118% aí da nossa meta. No plano CV também, que é o segundo maior plano e que também tem bastante títulos marcados na curva, a gente está com 94%, quase 95% aí de atingir a meta, né? Então, o outro exemplo também do oposto disso é o CD5, que a grande parte dos títulos são marcados a mercado, não teve uma rentabilidade tão boa quanto dos demais planos, mas que também no mês, se a gente perceber ali a rentabilidade do mês, foi o plano que mais rentabilizou esse mês, justamente por conta dessa volatilidade. Ele rendeu aí 3,7. Então fica bem evidente aí que a nossa estratégia está sendo assertiva, né? A gente continua aproveitando aí a subida das taxas. Dessas 2 últimas semanas as taxas deram uma outra subida bem significativa, e a gente vem comprando título público aí, sempre aí casado com o nosso passivo, né? Porque também a gente não pode sair simplesmente fechar o olho e sair comprando título público aí, mas a gente sempre faz questão aí de casar o nosso ativo com o nosso passivo, né?
os nossos compromissos. Poxa, quando eu vou ter mais saída de recursos? Quando as pessoas vão se aposentar? Então a gente faz justamente esse casamento aí, vai comprando os títulos de acordo com essa nossa previsão. Que eu reparei, Francisco, que neste mês, assim, uma mexida pequena na curva de juros, a rentabilidade do CD5 foi lá em cima. Exatamente. Então, assim, a sensibilidade em relação a esse movimento trouxe um resultado muito bom para o plano. Exatamente. É exatamente essa questão que a gente vem debatendo sempre aí de marcação na curva, marcação a mercado. O plano CD5, pelo fato da grande maioria ser marcado a mercado, ele acompanha o movimento. Na verdade, assim, né? A gente é muito penalizado quando as taxas sobem muito, mas, por outro lado, quando as taxas caem, a nossa rentabilidade aumenta. Então, assim, como no mês de abril agora, as taxas deram uma subida, pode ser que o resultado não seja tão positivo, mas que pra gente é uma oportunidade maravilhosa de estar aí comprando mais títulos com melhores taxas. Eu já ia dizer, viva os rentistas, né? Taxa alta é bom para entrar. Não, e a taxa média da carteira, conforme você já tem demonstrado, subiu bastante Isso, com as compras. Eu até trouxe os números aqui, só para vocês terem uma ideia. No BD, a gente já está com a taxa média de 6,05. Ou seja, para uma meta atuarial de 4,70, nossa taxa média da carteira já está de 6,05. Nós temos aqui no CV também, nossa taxa média é de 5,40 contra uma meta atuarial de 4. Ou seja, já estamos 1,4 acima da taxa média da nossa meta atuarial. Isso vai beneficiar o plano ao longo da vida dele, Com né? certeza. Como nós não temos esse perfil de trader de títulos, a gente compra já olhando para o vencimento mesmo. Então, para a gente tem sido um momento de oportunidades, né? Enquanto para a grande maioria da população está aí se descabelando, com essa volatilidade do mercado, a gente está conseguindo se beneficiar aí com a compra de títulos públicos com marcações altas. É mais ou menos a ideia, a gente poderia considerar uma ideia de investimento de longo prazo. Quem está operando curto prazo, o que acontece? O cara tem que performar agora, mas a garantia de performance dele no futuro vai ficar comprometida ao risco de alocação desse capital que está rendendo agora no curto prazo para ele. A gente não pensa no curto prazo. A gente vai precisar desse dinheiro para pagar benefício lá quando o pessoal aposentar em 35, 40, 45, dependendo de cada plano, né? Então a gente tem que pensar como eu faço esse dinheiro render a minha meta atuarial nesse período todo, tá? Essas aberturas de taxa, apesar delas punirem aparentemente os planos, porque quando eu penso numa marcação ao mercado é isso que ela faz, no longo prazo essas taxas elas carregam a garantia que você vai conseguir receber esse juro. O meu risco é o quê? Risco país. A gente não está imputando um risco na carteira. Eu estou com uma carteira bem segura, tá? Muito segura, porque eu tenho só risco Brasil aqui praticamente. E isso está sendo corrigido a uma taxa de juros, tá? Real de 5,40, 6,05. Depende muito do plano e quando a gente conseguiu fazer essas alocações durante a vida desse plano. Isso é real, porque eu tenho esses títulos são corrigidos pelo IPCA. Então, se a inflação der 10%, 15%, ele vai corrigir a inflação mais a taxa. Apesar de não estar aparentando isso agora, por conta da volatilidade, quando eu pego um título muito longo e trago isso a valor presente, ele gera muita volatilidade no resultado agora. Mas durante o prazo, no transcorrer de vida desse título, ele vai me pagar essa taxa que a gente contratou. Tá? E essa inflação toda está implícita dentro dessa taxa. Então, realmente, é uma oportunidade de ouro que a gente ganhou. Há 2 anos atrás, todo mundo se descabelava pensando como é que ia rentabilizar 4,70, os 5% mais IPCA. E ninguém... Se tu for no mercado, pode procurar ali qualquer economista que falou há 2, 3 anos atrás, ninguém falava assim, as taxas vão voltar a subir. Todo mundo falava, nunca mais vai existir taxa alta, não sei o quê. É o discurso de todo mundo que a gente via isso há 3 anos atrás. E aí todo mundo mordeu a língua, né? Então tá dando oportunidade aí. Quem tá com liquidez suficiente para se realocar, que é o nosso caso, tá aproveitando a oportunidade e vai surfar aí por muitos anos. É o que a gente observa, assim, que a tendência de longo prazo, ela não mudou.
né? A tendência é uma taxa baixa em nível de 3, no máximo 3,5. Mas, logicamente, com esses sustos aí, até a gente fala assim que a taxa neutra ela sobe um pouco, né? O que seria essa taxa neutra? Aquela taxa que o país cresce sem gerar inflação. Mas, assim, a taxa de longo prazo ainda é uma taxa a nível de 3. Só que a gente tem os ciclos, né? Então, assim, esses ciclos acontecem no meio do caminho, mas o fato é que a gestão do plano está garantindo uma taxa, quando ele faz essa aquisição, por aquele tempo, a 2050, 2040, eu garanto que, independentemente do ciclo que se passar, você tem ali uma taxa que está entregando acima da meta atuarial. Então, assim, o que seria essa meta ou referência atuarial? É quanto espera que renda para você pagar os benefícios. Se eu tenho no plano com o IPCA mais 4, então, assim, eu preciso entregar IPCA mais 4 para garantir o benefício. A gente está entregando, ao longo da vida desse papel, IPCA mais, no caso do CD5, IPCA mais 5,40, que você disse? 481. O 481 do CD5, do CV 5,40. 5,40. Então, assim, no CV que está 5,40. Então, assim, o que você tem? Você tem a garantia de que o seu plano vai gerar essa rentabilidade ao longo de toda essa existência aí do título. Eu não botei minha mão no fogo à toa, né? Oi? Eu não botei minha mão no fogo à toa. É importante a gente saber que uma taxa de IPCA mais 6, para qualquer país, é uma taxa muito cara de captação. Então, economicamente, é inviável o país praticar tantos anos uma taxa alta. A gente já teve histórico de taxa alta e a gente viu que isso prejudicava muito o investimento do país. Quando você aumenta uma Selic, bota uma Selic a 13,25, 13,50, que é o que a gente está correndo o caminho para tentar conter a inflação. Não sei se vai funcionar, mas enfim. Porque tem parte dessa inflação ela é importada, né? Não, acho que é quase tudo. Né? Então, importada é pouco. Acho que até a gente falou no RegioCast passado, então assim, de repente você não tem o efeito esperado quando você sobe essa taxa de juros, já que essa inflação ela é importada. Aí você acaba machucando a economia desnecessariamente, que se você não vai atingir o objetivo da política monetária, né? O Banco Central falou, agora não está mais falando tanta coisa, né? Mas há uns meses atrás aí que uma taxa ali estável do Brasil é em torno de 6,5%, 7,5% de Selic. Isso refletiria nos títulos e bateria mais ou menos com essa ideia de 3,5%, no máximo 4% para títulos um pouco mais longos. E isso vai trazer um bom retorno para a carteira, tá? Uhum. Quando isso acontecer mesmo, a gente vai ter menos oportunidade de alocação em título público, aí vamos ter que começar a expor mais a carteira a risco, tá? Mas esse fechamento de curva também traz um desempenho bacana para os planos, né? Gente, vamos falar sério também, né? Assim, eu já trabalhei em outras fundações, eu sempre comento assim com os colegas que eu falo, gente, aqui na Regios a gente tem problema bom. A gente discutir taxa de título, uma carteira com 90% da carteira de título público, batendo meta atuarial. Só notícia boa, né? Só notícia boa. Assim, o risco da carteira é baixíssimo. A gente fica aqui discutindo se a gente vai ganhar muito ou vamos ganhar um pouco acima da meta, vamos ganhar muito acima da meta e com risco praticamente zero, né? Então, assim, é uma carteira muito, muito sólida, muito segura. Enquanto a gente vê aí várias outras casas que possuem títulos privados que estão dando default, o pessoal não paga e aí fica essa dor de cabeça. A nossa dor de cabeça aqui é saber se a gente está comprando bem ou muito bem título público. Então eu fico muito confortável mesmo em trabalhar com esse problema aí. Eu acho que tem sido aí um desafio muito, muito bacana. É uma experiência, mas que ao mesmo tempo não tira o sono de ninguém, né? É muito carteira bem sólida. Agora a pergunta que não quer calar, vai continuar botando a mão no fogo? Agora bota até os pés. Então... Se a taxa continuar subindo assim, quisera eu poder, da pessoa física, poder comprar título público igual eu compro aqui para a Regios. A gente tem, né, o Tesouro Direto, mas a taxa é um pouco inferior e a liquidez, os papéis são diferentes também, mas é um momento de grandes oportunidades. Eu já estou no mercado aí já fazem quase uns 10 anos. Acho a segunda vez que eu vejo as taxas nesse patamar e eu
Eu confesso que eu tô bem otimista, assim, o mundo se acabando, mas alguém tem que se dar bem, né? E eu acho que pra gente é uma boa oportunidade mesmo. E tem um fato também, né, Francisco, que eu imagino assim, como a inflação ela se espalhou, porque principalmente quando ela vem muito ligada a petróleo e energia, então acaba que ela entra no ciclo, né, dos produtos e acaba espalhando pela economia, porque se você encarece o transporte, o combustível, então você acaba que eleva os preços de um modo geral. Então essa inflação espalhando, você tem aí uma dificuldade maior de conter, porque às vezes a política monetária ela não funciona em toda a sua extensão, você precisa de outros efeitos para poder ajudá-lo, né? E aí nessa perspectiva, a gente imagina que a gente vai conviver ainda, tanto Brasil como fora, com inflações altas, índice de inflação alta nos próximos anos, né? E isso vai exigir também uma taxa de juros mais alta. Mas o bom é que, como a gente está comprando o título ligado ao IPCA, e o nosso passivo é IPCA, a gente está protegendo da inflação. Exatamente. E a gente tem aí a questão de taxa de juros acima das metas referenciais. Então, para esse cenário que se avizinha nos próximos anos, a gente tem, assim, está resguardado nesse sentido, enquanto tiver essa oportunidade de estar comprando NTN-B a taxas superiores às metas, né? Exatamente. Está na hora do Gustavo falar um pouco. Vamos dar uma chance. Deixa, vai. Era o nosso, chamar agora o nosso xodozinho, né? O xodozinho do investimento, Gustavo. Fala um pouquinho pra gente aí da Bolsa. Esse mês de março foi um mês excelente para a nossa Bolsa aqui, internamente, porque nos Estados Unidos, desde 2018, não tinha elevação de taxa, a taxa básica de juros, e eles elevaram em 0,25. Quando você tem um aumento de taxa lá fora, liga um alerta no mundo. Opa, a maior economia do mundo está aumentando a taxa aqui, quer conter inflação, o que está acontecendo, né? Então acaba que todo mundo procura segurança. E assim, nessa segurança, acaba penalizando a renda variável. Então a renda variável lá fora ela foi penalizada por conta disso. Então assim, a gente teve no ano aí o S&P, que é a bolsa norte-americana, caindo quase 5% no acumulado. Enquanto a nossa bolsa aqui, ela teve 14,48% de alta. Tadinho, né? Os gringos se assustam fácil, 5%, coitado. De queda. A gente está acostumado. Taxa de juros subiu 0,25%, eles entram em pânico. Para eles Aqui eles o caos lá, A eles gente observa também que, assim, quando você tem uma crise, né, de mundo, as duas maiores economias que entram fazendo a estabilização. Então, você tem ali... você tem uma crise que os Estados Unidos vem estabilizando, mas a China entraria. E agora, só que a China está com a política lá do Covid zero, fechamento, lockdown. Então, no ano passado, ela fez uma retração, né? Então, é a hora dos Estados Unidos entrar e fazer essa estabilização, porque normalmente acontece com as duas maiores economias, né? Então, mas tem os efeitos. E assim, além de ter sido bom para a nossa Bolsa brasileira, porque teve o capital estrangeiro que estava lá fora sem oportunidade de investimento em renda variável, encontrou aqui uma oportunidade, porque a nossa Bolsa ela ainda não tinha subido tanto no ano e tinha muita empresa depreciada em relação à valuation. E quando você tem assim essa oportunidade, ainda mais vendo lá fora que ia ter necessidade de commodity, que por conta do conflito da Rússia, aí o pessoal lá fora e internamente também viu que tinha uma oportunidade nas empresas brasileiras que são exportadoras e que se beneficiariam com esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Mas ainda tem, né? Muita empresa precificada erroneamente, né? Tem, não, com certeza. A gente viu um fluxo de capital bem atípico, né? Faz tempo que a gente não vê entrando tanto dinheiro. Os gringos desesperados, né? Subiu 0,5%, corre, vai pro Brasil. É que a gente fala assim, que o capital, ele é despatriado, né? Onde tem oportunidade, é que ele vai. A gente viu um fluxo entrando em final de dezembro, né? Metade de janeiro, na verdade, ele entrou, veio de caminhão pra cá, ele não entrou de pouquinho, não. Mas a gente já viu que agora em abril, né, deu uma... ele veio de caminhão e vai de caminhão. Começou massa, né? Então, assim, é aquele negócio, ele é despatriado, ele vai onde tem oportunidade. E assim, e é bom, porque, na verdade, como ele tem essa característica,
ele ajuda as economias no momento que elas mais precisam, né? Então, aconteceu no final do ano, a gente estava com uma perspectiva ruim para a Bolsa, e quando foi no final de dezembro, a gente viu que exatamente isso. Quando a gente olhou o tático lá, olhou o gráfico, a gente comentou, o Francisco Jorge lembra disso, falou assim, olha, esse movimento está meio cansado, né? Então, a gente já preveu, está tendo um movimento. Em seguida, a gente viu que realmente o investidor estrangeiro estava entrando e que tinha uma oportunidade no início do ano. Então, em janeiro, fevereiro, a gente teve, assim, oportunidades boas. Mas, assim, fala-se que a Bolsa está barata, né? Eu digo o seguinte, tem que pesquisar. Porque quando você teve um movimento aí que, praticamente, como a gente falou, o índice bateu todo, mas em função até da participação que a gente tem no índice de commodities. Tira Petro, tira Vale né, e vê realmente, e aí quanto que realmente está a Bolsa, né? Então, o que a gente ouve dizer agora é que os múltiplos estão bons, mas eu acho que tem que garimpar, não é qualquer empresa, né? Tem que ter fundamento, porque não adianta, você tem a dominância do macro, mas o que vai garantir resultado duradouro é o micro mesmo, né? Então você tem que olhar fundamentos. E tem setores também na Bolsa que sentem um pouco mais os impactos e demoram mais, né? Varejo, vários setores assim da Bolsa, a gente tem essa lentidão na retomada, porque foi quem mais apanhou, né, nesse período de Covid. A dor de barriga não passou ainda, né? Depende de taxa de juros aí também, né? Taxa de juros alta aqui, elas acabam que, para se financiar, elas tem um custo muito alto, né? Exatamente. E isso reflete, né, nesse momento. E outra coisa que é importante ressaltar foi a nossa rentabilidade aqui como carteira proprietária. No BD a gente teve 7% contra um Ibovespa no mês de 6,06%. E no CV foi 7,07 mais ou menos. Não, 7,65 no CV, a carteira proprietária. E somado aos fundos, deu 6,85, que ainda é superior ao Ibovespa no mês, de 6,06. Então, assim, foi um mês excelente para a renda variável, tanto do Brasil, Ibovespa, o índice, quanto para a nossa carteira. Pode fazer propaganda aí da nossa carteira própria aí, que a gente arrebentou. Esse mês foi excelente. A gente tem bons resultados aí, performando até acima de muitos fundos. A Nilza ficou até com medo agora de pedir um aumento. Um aumento não, mas estrelinha todo mundo ganhou, né? Tá bom demais assim. A gente falou bastante nesses últimos meses de política monetária. E aí, gente, a eleição tá no preço? Agora tá, né? Mas isso é só pro próximo podcast. Um spoiler, né? Spoiler do próximo. Spoiler do próximo, tá certo. Bom, eu acho que a gente não chegou no topo ainda não. Acho que ainda tem mais... A pergunta é se a gente chegou no inferno. Não, no topo. Não, é porque o inferno pra muitos é o céu pra mim, né? Eu tô olhando as taxas ali ainda, eu falei, eu acho que ainda cabe aí uns... Eu acho que eu ainda vou comprar papel a 6% A aí. gente fica fazendo os acordos com os americanos pra ter uma inflação alta e ajuda tudo nós É. aqui. Mas assim, na verdade, o que a gente vê aí é que o discurso pode volatilizar bastante, né? Exatamente. E aí é a questão, assim, a gente tem uma certa previsibilidade de juros, de inflação, por tudo que nós já vimos. Agora, o que pode vir, que pode, nessa questão eleitoral, que pode mudar esse cenário? Porque, assim, a gente tem até agora 2 candidatos e todo mundo já sabe, eu acredito que já esteja no preço, e assim, a gente não tem mapeado o que é uma terceira via. Quando a gente fala de preocupação com risco fiscal e eleição, quer dizer, a gente pode ter muita volatilidade esse ano ainda. Não, eu acho que a tal da terceira via já perdeu o timing, já era. Então a gente já meio que descarta essa possibilidade. E a guerra nem começou, né? A guerra que eu digo assim, entre... Essa guerra política, Não. na verdade. Essa guerra No política. ano, né? Então a gente não sabe o que vem por aí.
caixa preta vai ser aberta aí até a É um eleição. cenário muito incerto ainda, né, Eu também. vi que o ano passado, a gente até discutiu isso, que houve uma antecipação do ano eleitoral, né? O ano passado já começaram as discussões e a gente teve uma Foi só um antecipação. esquenta, Nilson. Foi só um esquenta. Então, A Esse porrada vai agora só vem começar. agora, né? na verdade, começa agora, né? Agora começa, como a gente viu aí, as demandas de gastos fiscais, assim, um esticando para um lado, outro esticando por outro, a necessidade de agradar o eleitor, né? Então, os vieses que são todos ressaltados nesse momento. Então, a gente tem, sim, As alianças. um ano que, daqui para frente, a volatilidade pode ser maior do que a gente espera. E isso acaba mexendo um pouco com a Bolsa, né? Porque quando você visualiza o risco país e como o estrangeiro, que a gente chama de gringo, né? Como é que o gringo está olhando esse risco? Aí você pode dizer assim, não, o gringo já mapeou, ele já conhece, não está nem aí pro risco fiscal. Mas assim, a gente não tem a extensão desse movimento, né? Eu não diria que ele não está nem aí. Eu acho que quando alguém fala bem, vamos lá, se o político vem e apresenta um projeto bacana de governo, seja de direita ou de centro, enfim, o gringo já olha com desconfiança. Então ele já não vem com recurso tão fácil. A gente viu isso por alguns anos dentro do governo Bolsonaro, que o dinheiro não veio tão rápido, tá? Só que qualquer barulhinho que dá aqui de estouro de teto de gasto, aumento de salário, qualquer coisa que possa influenciar as contas do país, o teto de gasto na época da discussão dos precatórios ou do Auxílio Brasil, o gringo sai daqui como doido. Então, eu acredito que enquanto a gente não tiver o desenho político do que vai ser a política econômica, por mais que a gente já conheça os candidatos, qual é a linha que eles vão seguir economicamente, a gente vai ter muita volatilidade, vai ter muito candidato aí falando coisa que provavelmente não vai ser cumprida, como sempre acontece. E É novidade. E isso vai dar volatilidade. À medida que eu acho que a eleição for transcorrendo lá por perto de setembro ali, a gente já vai ter um projeto de governo mais definido dos candidatos e tudo, e eu acho que essa volatilidade começa a suavizar, tá? Mas até lá, enquanto o pessoal ficar falando coisas aí vai a volatilidade para cima, para baixo. Aí Deus nos ajude. O Jorge pode falar bem, porque quando a gente fala de gestão fiscal, né? O que a gente estava comentando hoje mais cedo não é diferente da gestão de uma empresa. Então, o presidente que é eleito, ele é um gestor, né? Então, ele tem que cuidar da arrecadação e cuidar da despesa. E dessa despesa, como a gente falou, ele tem só uma parcela que ela é discricionária. Então, ele tem que gerir bem, ele tem que ser um bom gestor para isso. E não é diferente de gerir uma empresa, porque quando você trabalha com a sustentabilidade, com a geração de fluxo de caixa, na política fiscal é a geração do superávit primário, né, que vai garantir menores taxas, maior acesso aos mercados, né? Então, mais confiança também, né? Mais confiança. Quando a gente vê aquele risco país caindo lá, a gente fala assim, opa, nossa taxa agora vai melhorar. O problema é quando ele está explodindo, mas incerteza normalmente ele vai para cima e não vai para baixo, não. Mas é isso, hoje que o Sandro não pôde estar aqui com a gente, né, para falar sobre previdência, né? Então, o Gustavo vai dizer pra gente aí. Fala um pouquinho pra gente sobre os planos de previdência aí, Gustavo. Essa pergunta tá anotada aqui desde o início, tá? Pediram pra colocar no roteiro e falaram que você era a melhor pessoa pra estar falando aí. Então fala um pouquinho pra gente. Aqui. Representar. A respeito do plano de previdência, o mais novo plano que a gente tem é o Brasília Prev, que ele tá aberto agora dentro de algumas condições. É um plano que é novo, mas assim como os outros, tem uma gestão particularmente, modéstia à parte, muito boa, né, que tem sido feita aqui o dever de casa, e a gente tem conseguido atingir o nosso objetivo, que é rentabilizar e trazer segurança para o plano e para o participante. Não, mas eu quero dar um recado aqui, vamos olhar essa rentabilidade que tá bonita do Brasília Prev, né? Tá. Apesar de a gente estar um pouquinho atrás do benchmark aí, né, que é a nossa meta atuarial, no caso um índice de referência, né? Mas quando eu penso em CDI, que CDI não dou nem 3, a gente tá 3,41. Acima, então a gente tá muito bom. Não, até para caixa também, né? Assim, como você tem a possibilidade de saque, respeitando o prazo, né, de quando você entra, você tem a possibilidade de saque até para fazer uma poupança ali com uma rentabilidade muito superior, né? Não tem comparação em relação à poupança. Benefícios, né? Um benefício também.
é muito superior e assim vale muito a pena, né? Até para fazer caixa também, aquela pessoa que em vez de você guardar dinheiro lá embaixo do colchão, colocar na poupança, que você tá perdendo pra inflação, né? Fora que se a galera tá pagando muito imposto de renda, lembra que ele tem um benefício Sim, fiscal. Ó, você paga menos verdade. imposto e aí você pega de volta um pedacinho do governo. Verdade, E eu o vou entrar Brasília nisso. Prev, ele cresceu muito este ano. A gente iniciou aí com 153, eu acho, participantes, já passamos de 300. E o patrimônio dele ali também já passou de 300 mil, então ele está crescendo muito rápido este ano. É um plano que, como o Gustavo falou, tem flexibilidade, ele leva proteção para um número grande de pessoas que são os familiares, né? Os familiares dos participantes da Régis, os familiares do metrô, porque a Régis é instituidora também, a BR também é instituidora, tem os associados da Régis. Então ele leva uma cobertura previdenciária para um número grande de pessoas. E ele tem respondido, as pessoas têm vindo, têm aplicado no Brasília Prev, têm investido nesse plano de previdência e a gente está bem satisfeito com os resultados. Bom, esse eu posso falar de carteirinha porque eu participei da criação. Então esse eu posso botar as duas mãos no fogo também, porque eu sei exatamente o que tem lá dentro. E assim, basicamente título público, então tá tranquilo. Não, e assim, à medida com que o patrimônio dele aumente, a gente vai ter a possibilidade de aplicar em outros mercados, outros segmentos ali e ampliar a capacidade de rentabilidade desse plano, né? Outro ponto que é importante citar, assim como o Jorge falou, é a respeito do benefício fiscal. Para quem faz a declaração de imposto de renda completa, você tem a possibilidade de abater até 12% da sua base de contribuição. Sua renda bruta. Sua renda bruta. Se você tem lá 100 mil reais de rendimento no ano, você consegue abater 12 mil reais ali da base. Você reduz a base de cálculo. Na verdade, assim, você ganha uma rentabilidade de 27,5%, é isso, até 12% do que você investir em previdência, seja qualquer plano de benefício, não só o Brasília Prev, né? Até 12% quem fizer a declaração completa, ele reduz a base de cálculo, então você já ganha de presente do governo aí 27,5% de rentabilidade. Devolve. De incentivo. Né? Você espera um aninho, mas devolve na próxima declaração, então tá tudo certo. E é excelente também aí como uma cobertura, né? Pra, assim, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? No amanhã a gente não tem certeza de nada assim, em relação às nossas vidas particulares. Até mesmo tenho assim, um caso de uma pessoa da minha família que está com um doente, um problema de saúde, assim, e por a gente ter uma reserva, a gente está conseguindo guardar essa pessoa e assumir as despesas com medicamento e com tudo. E assim, o plano de previdência é muito importante para isso também, porque você vai guardando aquela reserva e pode chegar num momento lá na frente que você precise desse recurso, que você possa sacar e ainda tem a rentabilidade. Então, assim, querendo ou não, é um seguro, é uma proteção que você está fazendo pro seu futuro. E né? o Brasília Prev, então, ele é mais importante ainda porque você está cuidando das pessoas que são mais importantes, que é a sua família, né? Então, você tem um plano de previdência, você está fazendo para a sua família você tá protegendo também. Quem você ama, Está protegendo quem você ama, exatamente. É muito bom. Bacana, gente. Acho que nós falamos de um monte de coisas, né, hoje. E eu acho que hoje foi muito bom. Eu gostei, tá? Vou falar pra vocês que a minha experiência Seja aqui eu gostei. bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Gostei bastante, notícias muito boas também, né? Dessa questão de investimentos. A gente está chegando ao nosso final do nosso podcast aqui. Queria agradecer a vocês estarem aqui conosco. E obrigada pelo convite também. Espero ter saído bem. Espero voltar nos próximos também. E você que está nos assistindo. Posição de rosto. Ganhei, passei no teste. Ó, dá like também pra mim, viu? Por favor. Bom, então pra você que está nos acompanhando aí, obrigada também pela audiência. Continue acompanhando a gente aqui no YouTube. Mais uma vez, ativa sininho, dá um like aqui no nosso vídeo também. Sugestão Se tiver de dúvidas, pauta. perguntas, sugestões de pauta, exatamente. Coloca aqui nos comentários, né? Porque todo mês a gente está aqui. Eles estão aqui, espero que eu esteja nos próximos meses também, né? Então, continua acompanhando a gente, né? Ativa o sininho lá, porque você não vai perder nenhuma Só não vão perguntar de Bitcoin que a gente não pode comprar não, viu? Mas a gente pode trazer, assim, alguma informação de Bitcoin também, se alguém quiser, não eu tem problema. Eu acho que o povo tá chorando de Bitcoin, é melhor Se você não quiser falar de Bitcoin, eu vou falar mal aqui. Exatamente. Bom, então já temos spoilers aí dos próximos assuntos. E vocês também Tem que continuam. confirmar por
pela nossa audiência, se é uma pauta que eles querem ouvir, né? Exatamente. Então deixa pra gente aí nos comentários, né, os assuntos que vocês querem que são relevantes também, que vocês querem saber. A gente tem uma equipe maravilhosa aqui, né, de investimentos. Tô puxando saco não, mas eles são muito bons mesmo. Então deixa aqui nos comentários pra gente e também continua acompanhando a gente aí nas redes sociais. A gente tem perfil no LinkedIn, né? A gente tem Instagram, Facebook, o nosso YouTube aí que a gente tá tentando crescer bastante, produzindo bastante conteúdo também. Então continua acompanhando a gente em tudo. Então, mais alguma informação? É isso mesmo. É isso mesmo? Desejar a todos uma boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você vai assistir. É isso, pessoal. Obrigadão, viu? Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, Tchau, gente. tchau. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.